Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Paulo aos Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 14. Nós vamos até o versículo 21, Romanos 10. A partir do versículo 14 até o 21. Diz assim o texto: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Rogamos ao Senhor que, no nome de Jesus, pela atuação do Teu Espírito, traga clareza à nossa mente, Senhor Jesus. Quebrante o nosso coração, que enquanto nós possamos compreender com a nossa mente, que o nosso coração seja quebrantado pela Tua palavra e que tenhamos o desejo de nos curvar diante do Senhor, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, ele fala sobre o modo como nós precisamos crer em Cristo. Foi o que nós vimos na semana passada, né? O capítulo 10, do versículo 1 até o 13º versículo. Paulo deixa claro, irmãos, que há apenas um modo de crer em Jesus Cristo. Há apenas um modo de ir para o céu. E esse modo é se submetendo ao caminho que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu como nós deveríamos servi-lo. Deus estabeleceu como nós deveríamos viver. O povo de Israel, diz Paulo, né, no sermão que nós vimos na semana passada, isso ficou bem claro, o povo de Israel entendeu que deveriam ter um caminho próprio. Eles tinham um modo próprio de servir a Deus. E tentando agradar a Deus, na sinceridade do coração deles, eles não faziam isso por desobediência apenas, eles na realidade não conseguiam compreender. Eles desconheciam o modo correto de servir a Deus. E a ideia de desconhecer, irmãos, não é que eles não tinham como buscar esse conhecimento. A ideia do desconhecer, quando Paulo fala, é mais ou menos assim. Eles chegavam em casa, depois do culto, no domingo à noite, fechavam a Bíblia, botavam em uma gaveta, botavam em um armário, em cima da geladeira, não sei, na gaveta do armário que está na sala, e voltavam a pegar essa Bíblia só no domingo seguinte. Por conta disso, eles desconheciam o que estava dentro do livro. Desconhecendo o que estava dentro do livro, o caminho da salvação, eles começaram a criar um caminho próprio de salvação, um meio próprio de servir a Deus. E aí eles começaram a dizer: o que interessa é o coração. Não tem problema. Desde que eu seja sincero, Deus quer o bem de todos. Deus é amor, Deus quer que todo mundo se converta, Deus é maravilhoso. Então, assim, o que interessa, na verdade, é que eu seja sincero, é que eu faça coisas boas. Por desconhecerem a palavra revelada, que ficava guardada do domingo à noite até o próximo domingo, à noite ou o próximo domingo de manhã, eles criaram um caminho próprio. E criando esse caminho, irmãos, eles não chegaram a Deus. Pode ser até que todos os caminhos levem a Roma,
Mas há apenas um caminho que leva a Deus. E esse caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não existe um outro modo. Qual era o problema, então, dos irmãos ali, dos judeus, dos israelitas, né? Dos compatriotas de Paulo? É que eles eram sinceros. Eles queriam realmente fazer a coisa da melhor forma. Só que eles não queriam buscar o modo como Deus estabeleceu para isso ser feito. Então Paulo diz, eles acabaram perdidos. Com toda sinceridade, irmãos. Com toda sinceridade. É óbvio que nós precisamos pedir graça e misericórdia a Deus para que não aconteça o mesmo com a gente. Mas para que a gente sirva ao Senhor segundo o modo que Ele mesmo estabeleceu que deveria ser servido. E não segundo as invencionices do nosso coração. Que não estou dizendo, irmãos, que sejam ruins. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo só é que há um modo pelo qual o Senhor estabeleceu que Ele deveria ser adorado. E por mais que seja sensato, que seja lógico, o modo como nós estamos propondo não serve. Só serve adorar a Deus do modo que Ele estabeleceu que deveria ser adorado. Mas os israelitas pensaram o seguinte, o que a gente precisa é seguir a lei. Vamos seguir a lei. Se a gente seguir a lei, as coisas vão dar certo. Não é essa a vontade de Deus. Se a gente não matar, não roubar, se a gente não der calote, em especial no imposto de renda, que termina agora no dia 30 de abril, o período de entrega começou em 1º de março, né? Então, em especial, se a gente não der calote no imposto de renda, se a gente não atropelar ninguém, se a gente não fizer isso, se a gente não fizer aquilo, não tem problema. Está tudo certo. Deus realmente vai nos aceitar. Acontece, irmãos, que quem é que consegue cumprir a lei em todos os seus aspectos? Ninguém. Ninguém. Somente o Senhor Jesus cumpriu cada aspecto da lei. Nenhum de nós consegue. E se nós quebramos um ponto da lei, nós quebramos todos eles. Nós estamos perdidos. Qual é a solução, então? E é o que Paulo diz aos Gálatas. A lei serviu para nos levar a Cristo, para nos mostrar que mesmo tentando se salvar pela lei, pelas obras, tentando fazer o que é certo, tentando ser bondoso, tentando ser um bom cidadão, tentando ser uma pessoa ética, mesmo o caminho que nós achamos que deveríamos trilhar, nós não conseguimos ser fiéis nem a esse próprio caminho. Continuamos perdidos. Então Paulo diz que a lei nos leva a Cristo, a nossa única esperança de salvação. Mas agora ele continua dizendo, mas como é que essas pessoas vão invocar, em Romanos 10,14, né? Como é que eles vão invocar aquele em quem eles não creram? Como é que eles vão buscar? Como é que eles vão clamar a alguém em quem eles não creram? Como é que isso vai acontecer? E a gente fica pensando, mas será que as pessoas não creem mesmo? Será que as pessoas precisam ouvir para que elas possam crer e clamar corretamente a quem eles podem? Sim, irmãos, precisam. Deixa eu dar só um exemplo para vocês. Nossos filhos precisam nos ver resolvendo problemas em casa, como cristãos, dependendo de Deus e em oração diante do Senhor. Eles precisam aprender isso com a gente. Ninguém mais vai ensinar isso a eles, irmãos. Ninguém mais vai. Se eles nos verem resolvendo problemas e situações difíceis diante de Deus, em oração, crendo e buscando ao Senhor, é isso que eles vão fazer quando tiverem dificuldade numa matéria. Entendem? Quando eles tiverem alguma dificuldade com algum coleguinha na escola, eles vão fazer a mesma coisa que eles têm visto os pais fazerem em casa. Mas se eles não veem pessoas, se eles não nos veem resolvendo problemas diante de Deus, na hora que a situação aperta na escola, eles não têm uma pessoa a quem clamar. Eles não sabem invocar a Deus. Eles não foram ensinados. Quem é que eles invocam então? O coleguinha que está atrás. O coleguinha que está do lado, o que está na frente. Sei lá. Vocês nunca viram isso, não? É dia de prova, havia uma certa movimentação na sala. Alguém tentando se sentar perto de uma outra pessoa que vai acabar te ajudando. Você sabe, rapaz, eu vou sentar ali perto, porque eu já sei que dali talvez eu consiga obter alguma coisa, talvez eu seja beneficiado de alguma forma. Por que é que fazem isso? Eles não foram ensinados a invocar a Deus, a crer em Deus e a invocar ao Senhor. Não foram, eles não aprenderam a isso.
Não aprenderam isso em casa. E aí Paulo diz sobre os judeus também. Como é que essas pessoas vão invocar a quem eles não creram? Na hora de resolver problemas e na hora em especial, de resolver o problema da nossa alma, nós precisamos saber a quem clamar, irmãos. Precisamos saber que temos que recorrer a Deus. É Ele a nossa tábua de salvação. É Ele quem pode nos sustentar em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação que a gente enfrente. É o próprio Deus. Eu não estou, irmãos, desprezando os meios ordinários, o modo como Deus faz isso. Não estou desprezando isso. Eu não estou desprezando, por exemplo, que Deus alimenta os pardais. Mateus 6 diz isso. É o próprio Senhor Jesus quem diz, né? Que é Ele quem alimenta os pardais. E eu sei também que os pardais, para serem alimentados por Deus, eles precisam se levantar, acordar cedo, bater suas asinhas e ir atrás. Não é? Eu mesmo nunca vi nenhuma minhoca subindo numa árvore para ir para o ninho do pardal. Eu nunca vi. É Deus que alimenta os pardais? É, mas Ele que não bata a sua asinha não e que vá procurar. Ele vai achar porque é Deus que vai providenciar. É Deus quem providencia o alimento, é Deus que providencia o sustento, é Deus que providencia tudo que eu e você precisamos. Eu não estou desprezando o nosso esforço em bater as nossas asinhas e ir procurar. Não estou desprezando isso. Mas eu sei que nós só achamos porque Deus providencia. É o Senhor quem supre, é o Senhor quem dá tudo aquilo que eu e você precisamos. Mas como é então que eles vão crer se eles não ouviram? Como é que eles vão crer em Deus? Como é que eles vão crer em Cristo? Como é que eles vão crer em alguém que eles simplesmente não ouviram? Deus estabeleceu, irmãos, que a salvação das pessoas aconteceria pela pregação do Evangelho. Ele poderia estabelecer de salvar as pessoas como Ele quisesse. Porque Deus é Deus, irmãos. Ele estabelece tudo em todos os lugares e de todas as formas. Ele poderia resolver que um dia ele iria aparecer em sonhos, que ele iria aparecer numa visão. Ele poderia estabelecer como ele quisesse. Ele é Deus. Ninguém encaixota Deus, ninguém diz como Deus tem que fazer. Ele é que é Deus. Mas, usando de seu poder, de sua soberania, ele resolveu que as pessoas seriam chamadas à salvação pela pregação do Evangelho. Foi ele quem estabeleceu assim, que aquelas pessoas viriam a conhecê-lo pela pregação. Então, como diz Paulo aqui no versículo 14, como é que eles vão crer de quem eles nada ouviram? E como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Eu e você somos convidados por Deus a pregar o Evangelho, irmãos, em tudo aquilo que fazemos. Eu sei que ficou famosa aquela frase, né? Eu não sei quem disse, mas eu já ouvi algumas vezes, que nós devemos pregar o Evangelho com toda a nossa vida. E, se necessário, usar palavras. Já ouviram isso? Ou só eu que já ouvi? Acho que outras pessoas já ouviram, né? Pregue o Evangelho com toda a sua vida. E, se necessário, use palavras. Acontece, irmãos, que como é que você fala sobre pecado, sobre salvação, sobre justificação e sobre ir para o céu sem palavras? Como é que faz isso? Por telepatia. Entendem que não tem como fazer isso sem palavras. Pregação exige palavras. É claro que sim, eu e você precisamos pregar com a nossa vida. O modo como nós vivemos, o modo como nós lidamos com a nossa família, o modo como nós fazemos negócios, o modo como nós estudamos, o modo como nós falamos, as palavras que nós usamos, o tom da nossa voz. É claro que tudo isso precisa refletir aquilo que Deus já fez em nosso coração. Mas o Evangelho é pregado por palavras. É palavras mesmo, não tem outro jeito. A gente precisa falar para que a pessoa ouça. Foi o modo que Deus estabeleceu que ele seria conhecido. E aí ele continua perguntando no versículo 15. Como é que eles vão pregar se eles não forem enviados? Como é que vão pregar? Primeiro, o conteúdo da pregação, irmãos. Aquilo que vai ser pregado precisa ser o Evangelho. Não pode ser outra coisa. E pessoas precisam serem chamadas para a pregação e serem enviadas.
Isso sim acontece em dois aspectos, acontece de duas formas. Há pessoas que são preparadas por Deus para pregarem para a igreja, para pregarem como ministro do Evangelho. É Deus quem chama pessoas assim. É Deus quem escolhe pessoas, prepara pessoas para que elas preguem como ministros do Evangelho. Mas há um outro aspecto no qual todos nós somos convidados a pregar. É o Senhor Jesus quem diz: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda a criatura. Pregue a todo mundo. Isso é uma ordem para quem fez seminário e para quem não fez. Para quem é doutor e para quem não sabe ler. Qualquer pessoa que conheça Cristo, ela tem a vocação, o chamado, a convocação de Deus para que ela pregue o Evangelho com a sua vida e pregue o Evangelho com palavras. O único modo dela fazer isso é conhecendo a palavra de Deus, é conhecendo aquilo que está revelado na Escritura. Não pode ser de outra forma. Por isso, irmãos, a pregação é uma parte relevante do culto. É uma parte realmente importante do culto, quando a palavra de Deus é pregada. Porque enquanto nós falamos aqui, Deus quebranta o coração de todos nós, irmãos. De todos nós. Não apenas de vocês que estão aí sentados, mas o meu também que estou aqui ouvindo. A palavra também fala comigo e com cada um dos irmãos. E aquilo que é pregado, irmãos, é preciso que seja a palavra de Deus. Não pode ser outra coisa. Não pode. Eu sei que há momentos para nós fazermos qualquer outra coisa. Nesse espaço aqui, né? Nesse espaço, a gente já usou esse espaço para fazer acampa dentro com as crianças. Ou para fazer aniversário da igreja. Ou seja lá o que for. E não tem problema. Não tem problema. Mas no momento do culto, o que tem que ser pregado é a palavra de Deus. Não pode ser outra coisa, irmãos. Porque somente a palavra de Deus tem poder para converter. Somente a palavra de Deus tem poder para mudar o coração. E o Espírito usa essa palavra. Quando a gente fala, o Espírito Santo usa essa palavra para quebrantar o nosso coração, para nos aproximar de Deus. É por isso que é a palavra que precisa ser pregada e não lições de moral, sabe? Não um modo bom de viver. Inúmeras vezes, em inúmeras igrejas, a palavra de Deus tem sido substituída, irmãos, por lições de civilidade, né? Como é que você atende ao telefone? Você deu bom dia à pessoa que te serviu o almoço hoje? Você deu boa tarde? Você cumprimentou a pessoa que passou perto de você? Você abraçou alguém hoje? Você deu um sorriso para aquela pessoa que estava meio entristecida? Ótimo, é bom fazer tudo isso. É uma bênção, bom mesmo, faça isso aí tudo. Mas nada disso salva. Nada disso, irmãos. Nada disso transforma. Isso não gera poder em nosso coração para lutar contra o pecado. O que faz isso é a palavra de Deus. Mesmo que a palavra de Deus diga naquele momento que nós devemos ser educados, e devemos, que nós devemos ser gentis, que nós devemos ser cordiais, que nós não devemos andar envolvidos em brigas, em confusões. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo, né? Ele diz: o servo de Deus não vive metido em confusão, ele não vive metido em briga. O servo de Deus não acorda de manhã, pega o Twitter e diz: deixa eu ver aqui qual é a primeira treta do dia, qual é a primeira confusão que está acontecendo, para eu poder dizer alguma coisa, para eu poder me pronunciar também. Sim, o servo de Deus não anda envolvido em confusões, mas é porque esta é a vontade de Deus. Entendeu? Não é porque é feio. Não é porque é feio estar metido em confusão. Não é porque é feio estar brigando. Mas é porque a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida é que nós, como filhos de Deus, não andemos nos metendo em confusão. Não andemos nos metendo em briga. Não andemos nos metendo na vida dos outros. Essa é a vontade de Deus. É por isso que isso precisa ser pregado. Não porque é um bom modo de viver, não que é uma boa maneira de viver. É o único modo que, na verdade, agrada a Deus. É por isso que a pregação é extremamente relevante, irmãos.
extremamente relevante. Ela é o modo que Deus escolheu para chamar pessoas ao conhecimento dele. Conhecimento do Senhor Deus é salvação. Conhecer a Jesus é salvação. E o modo de chegar a esse conhecimento é ouvindo a sua palavra. Como é então que nós preparamos pessoas para levarem a palavra de Deus? Pregando para elas, vivendo o evangelho, falando para elas. Como é que eu e você preparamos nossos filhos? Como é que eu e você preparamos um colega de trabalho que chega para trabalhar no nosso setor, por exemplo, e que não conhece nada? O que a gente faz? A gente gasta tempo com ele. É isso que a gente faz. A gente vai mostrar, olha, nesse armário fica isso, nesse armário fica isso outro. Se você for fazer isso, o procedimento é esse. Se você for fazer aquilo, o procedimento é aquilo outro. É assim que a gente treina pessoas. É assim que a gente treina pessoas também para pregar o evangelho. Não é de outra forma, irmãos. É abrindo a Escritura e apresentando o evangelho. É assim que as pessoas vão absorvendo a verdade do evangelho, vão vivendo essa verdade e vão anunciando essa verdade, para que haja realmente salvação. E aí Paulo, a partir do versículo 16, ele volta a tratar da situação dos seus patrícios, né? E ele diz assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho. Nem todos. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Isso é Isaías 53, né? Quem foi que creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que não ouviram? E Paulo mesmo responde: é claro que sim. É claro que eles ouviram. É claro que eles entenderam, é claro que a mensagem chegou até eles. E ele começa então a explicar, a replicar na realidade o Salmo 19, o versículo 4, né? No Salmo 19, o salmista está exaltando o quanto Deus é revelado em toda a natureza. Paulo, citando aqui, em Romanos 10, 18, ele diz: a voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram até os confins do mundo. Vejam como é que o salmista, no Salmo 19, fala sobre esse texto. O modo como a palavra de Deus é anunciada em todo o mundo. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até aos confins do mundo. Há um modo, através do qual Deus se revela para toda a humanidade. Deus se revela através da natureza, irmãos. Mas essa revelação da natureza precisa ser explicada pela pregação do evangelho. Eu e você precisamos explicar às pessoas que aquela bola de fogo maravilhosa que surge todo dia de manhã e que ilumina e que traz vida, né, que proporciona que haja vida como nós a conhecemos na terra, foi Deus quem fez. Foi Deus quem criou o sol. Foi Deus quem criou cada uma das estrelas. Que todos aquele processo de fotossíntese que existe para que haja alimento para nós, que sustenta a vida, foi Deus quem fez. Porque as pessoas não vão, por si mesmas, olhar para isso e glorificar a Deus. Elas não vão. Elas podem até achar lindo, elas podem até achar maravilhoso, elas podem olhar para o pôr do sol, para o nascer do sol, elas podem olhar para alguma coisa muito bonita e sentirem que aquilo realmente é algo maravilhoso. Mas é preciso que eu e você expliquemos a ela que isso que ela está sentindo foi colocado no coração dela por Deus. Que ela só sente isso quando ela vê algo bonito, porque na realidade foi Deus quem criou e Deus está falando com ela. Deus está falando com ela através de toda a natureza, através de todo o mundo, irmãos. Paulo continua então no versículo 19. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Israel não teve esse conhecimento. Israel não conseguiu contemplar essa natureza que Paulo cita aqui do Salmo 19. E ele continua a responder, né?
Moisés já dizia, aí é Deuteronômio 32, 21 que ele está citando. Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. O que Paulo está dizendo é, a nação de Israel estava me buscando, achando que estava me servindo de uma forma que eles mesmos estabeleceram. E enquanto faziam isso, eles criticavam os gentios. O povo de Israel, irmãos, enquanto servia a Deus do modo deles, não do modo estabelecido na Escritura, eles ficavam criticando quem não era de Israel. Eles diziam, olha, vejam como eles são. Eles não se envolviam com eles. Não sei se os irmãos lembram, em Atos 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio, foi um anjo quem falou com um homem, um centurião chamado Cornélio, disse a ele que mandasse alguém chamar Pedro. Pedro foi lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, confirmando para Pedro que Deus estava salvando todo tipo de pessoa. Pedro precisou, irmãos, dar explicação à igreja de Jerusalém, a liderança da igreja, por que é que ele entrou na casa de um gentio. Veja, ele precisou dar explicação. Ele disse, olha, eu sei que não é comum a gente entrar na casa de alguém que não seja de Israel, mas eu fui porque Deus me mandou, Deus me deu uma revelação, perto do meio-dia, eu estava com fome, e vi descendo um lençol muito grande, cheio de animais impuros, e uma voz me disse, mate e coma. E eu disse, Senhor, eu nunca vou tocar em nada impuro. E a voz falou comigo, diz Pedro, né? E o que Deus me disse foi, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E aí ele vai à casa de Cornélio. Vocês veem como é que o povo de Israel se comportava, irmãos? Eles estavam servindo a Deus de uma forma que não era a que Deus estabeleceu, foi a forma que eles mesmos estabeleceram, mas eles estavam tão orgulhosos, eles estavam tão prepotentes com isso, que eles ainda criticavam os outros que não serviam como eles. Eles achavam que eles estavam certos, e somente eles, e que mais ninguém poderia estar certo fazendo de uma outra forma. E Deus diz a eles através do profeta Isaías, eu fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Aquele povo era um povo rebelde contra Deus. Era um povo que se rebelava constantemente contra o Senhor. Mas pessoas que não estavam buscando a Deus da forma correta, aqueles homens que eram gentios, que nem tinham toda essa pretensão, foi a eles que o Senhor se revelou. A pessoas como eu e como você, irmãos. Foi a nós que Deus se revelou, por sua misericórdia e por sua graça. E uma das maiores lições que fica dessa parte final do texto é que se eu e você queremos servir a Deus de forma adequada, nós precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer sua vontade. Precisamos conhecer o que está revelado na Escritura. De outra forma, irmão, se não for assim, nós vamos estar copiando o povo de Israel. Nós vamos continuar achando que estamos servindo a Deus de forma correta, como deveria ser, mas na realidade estamos servindo a Deus da forma que nós achamos que é o correto. Entendem? Se a gente não for à Escritura, nós vamos estar servindo de uma forma que só a gente acha que é correta, mas que não é de verdade. Na nossa área de atuação profissional, aonde vocês trabalham, eu sei que alguns trabalhos exigem atualização constante, né? Alguns trabalhos exigem que você esteja constantemente lendo, constantemente se atualizando. E quantas vezes as pessoas veem você trabalhando e diz, rapaz, você é bom nisso que você faz. Você é boa nisso que você faz. E isso te leva a aprender mais, a se dedicar mais, a procurar mais. E cada vez você se torna melhor naquilo que você está fazendo. Eu trabalho lá no TRT e nos órgãos públicos da Justiça do Trabalho, eles têm um desejo, uma busca muito grande por aquilo que eles chamam de melhores práticas.
Qual é a ideia? É que se um tribunal aqui em Aracaju tem desenvolvido uma determinada atividade de uma forma, e isso tem dado muito certo, que isso seja divulgado, para que outros tribunais conheçam, copiem e obtenham melhores resultados. Irmãos, a gente faz isso o tempo todo na nossa área de atuação profissional e em diversas outras áreas. A questão é, por que não fazemos isso com a Escritura? Entende? Por que é que conceitos que nós recebemos de nossos pais e que inúmeras e inúmeras vezes não estavam corretos, não são revisados à luz da Escritura? Por que é que não há esse tipo de preocupação de retornar à Escritura, de voltar ao texto e procurar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Como é que Deus quer que nós o sirvamos desta ou daquela forma? Algumas pessoas, irmãos, ficam presas muitas vezes por questões que não precisavam. Quantas pessoas estão presas por determinado tipo de sofrimento que não precisava ter? Não precisava. Quantas pessoas, por um motivo ou outro, por exemplo, hoje é a ceia do Senhor, não participam da ceia do Senhor, porque pensam, rapaz, durante a semana eu fiz alguma coisa que não deveria fazer. Eu errei de uma determinada forma, eu falhei em um determinado aspecto, eu não me sinto digno, eu não me sinto preparado, eu não me sinto pronto para me aproximar da mesa do Senhor. Mas, irmãos, o que a Escritura diz é que nunca, em nenhum momento e de forma alguma, eu e você seremos dignos o suficiente para nos apresentarmos diante dessa mesa. Nenhum de nós, em nenhum momento. O que é que a gente faz? Se a gente pecou durante a semana, a gente para e pede perdão a Deus. A gente confessa, a gente para, se arrepende, pede ao Senhor que nos dê graça, nos comprometemos com Deus de não voltar a fazer, e então a gente participa do pão, a gente participa do vinho. É isso que acontece. E quantas pessoas às vezes passam muito tempo sem participar da mesa do Senhor por conta de algo que fez e que não consegue lidar com isso. Por que isso acontece? Por desconhecimento da Escritura. É só por isso, irmãos. Se ele conhecesse a Escritura, se ele abrisse a Bíblia, se ele se voltasse para a palavra do Senhor, ele saberia que o que ele precisa fazer é se arrepender, confessar, abandonar e se aproximar da mesa do Senhor. E participar da ceia do Senhor. É isso que nós precisamos. É por isso que é extremamente importante, irmãos, que a palavra seja pregada. E eu não estou com isso também dizendo que não pode haver preocupação com nenhum outro aspecto do culto ou da igreja, que não deva haver uma boa temperatura, um bom assento, um bom isso. Não estou dizendo isso. Tudo isso é importante, mas nada disso vai modificar o nosso coração de verdade. Nada disso vai, irmãos. Um tempo atrás, quando nós pensamos em comprar cadeiras aqui para a igreja, a gente começou a olhar umas cadeiras e, não sei se vocês sabem, mas são caras, viu? Pensa um negócio que é caro, é uma cadeira. Eu achei umas cadeiras assim arrumadinhas, em torno de R$900 uma. Aí como é que você vai comprar 170 para colocar na igreja? Como é que você vai comprar 150 a R$900 cada uma? Bom, e aí nós tivemos uma ideia maravilhosa. Vamos comprar de plástico. R$90 cada uma. 10%. E está todo mundo sentado. Entendem? Não é a coisa mais linda, mais maravilhosa. Não é, não. Mas também não é desconfortável o suficiente para que você não consiga participar do culto. Entendem? Essas coisas são relevantes? São. Mas não são tão relevantes quanto a pregação do Evangelho. Nós não ficamos, irmãos, em um lugar, nós não ficamos em uma igreja, nós não cultuamos ao Senhor em um lugar por todas essas coisas. Porque o que mais conta é aquilo que é a palavra de Deus revelada, falada, pregada para mim, pregada para você. Porque é isso que nos ajuda no dia a dia. Me diga, quando você tiver um problema para resolver com o seu cônjuge, e que é que vai influenciar o estofado da cadeira da igreja? Me diga, a qualidade do som da igreja. E que é que isso vai influenciar na hora de você resolver um problema com seu filho?
Em nada, irmãos. Sabe o que é em nada? Exatamente em nada. Mas sim, o quanto você ouviu a palavra de Deus, o quanto você foi edificado por sua palavra, isso vai fazer toda a diferença. Completamente. É isso que vai lhe mostrar que eu e você precisamos de graça de Deus para vivermos nesse mundo, para irmos para o céu. É por isso que eu e você, irmãos, precisamos estar preocupados de verdade em pregar o Evangelho o tempo todo. O Evangelho é a mensagem que o Senhor Jesus deixou o céu e veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. E que nós vamos para o céu apenas por causa dele. Timothy Keller escreveu um livro, agora no período da pandemia já, talvez seja o livro mais novo dele. Ele escreve sobre a esperança na ressurreição. E tem um determinado momento do livro que ele diz que pergunta sempre a uma pessoa, como é que você se sente com relação a Deus? Você entende que se Cristo vier agora, se você morrer agora, você estará com Cristo, você vai para o céu? E muitas pessoas, irmãos, dizem assim, rapaz, agora não. Nesse exato momento, não. Mas, assim, eu estou buscando. Entende? Eu estou buscando, eu estou me esforçando, eu estou tentando fazer tudo o que eu posso. Agora, nesse exato momento, não, mas eu estou me esforçando. Irmãos, por que uma pessoa diz isso? Apenas por desconhecimento do Evangelho. Apenas por não ouvir pregação, por não ouvir a palavra de Deus. Irmãos, estar salvo, e inclusive o exemplo é dele lá no livro, né? É como estar casado. Ou você está, ou você não está. Não existe um meio casado. Entende? Ou você está casado, ou você não está casado. Ou você está salvo, ou você não está salvo. Ninguém está se preparando para a salvação. Nós estamos crescendo em santidade. Nós estamos nos esforçando dia após dia para nos parecermos mais com Cristo. Nós estamos buscando ao Senhor. Nós estamos nos esforçando para viver para Ele. Mas, irmãos, se nós estamos em Cristo, nós estamos salvos. E pronto. E pronto. Não interessa se você acabou de xingar alguém no trânsito. Não interessa. Você não vai para o céu porque não tinha xingado um outro. Entende? Não é por isso. Você vai para o céu por causa do que Cristo fez. É para xingar ninguém não, viu? Estou incentivando você a xingar ninguém não. O que eu estou lhe dizendo é que não é porque você não faz isso que você pode ficar em paz e dizer, não, se Cristo voltar agora, aí eu estou de boa, eu vou para o céu. Não tem problema não. Vai dar tudo certo. Porque ninguém vai para o céu, irmãos, porque conseguiu se esforçar de alguma forma. É por crer em Cristo. É só isso. E é isso que precisa ser pregado. Imagine quantas pessoas, irmãos, ficarão em paz sabendo disso. Sabendo que se estão em Cristo, elas estão salvas. Estão salvas se ela está em Cristo. Se ela conhece a Cristo, ela é salva. Ela não está sendo salva. Ela não está se preparando para ser salva. Ou ela é salva ou ela está perdida. Se por algum acaso você acredita que pode se preparar para ser salvo de alguma forma, é só porque você ainda não conhece a Escritura. É só porque você ainda não entendeu que foi Cristo quem fez isso por você. Você não está fazendo. Você não está fazendo isso dia após dia. Você já é salvo. O seu nome já está escrito no livro da vida. A vida eterna já começou para você. Entenda, irmãos? A vida eterna já começou. Ela não vai começar no dia que você morrer e for para o céu. Ela já começou aqui. Você já passou da morte para a vida. Você já está vivendo a vida eterna. A única diferença é que você está vivendo a vida eterna ainda deste lado da eternidade, né? Neste mundo físico. Mas é por pouco tempo, não se preocupe. Daqui a pouco nós vamos passar para a próxima etapa. E estaremos com o Senhor. Mas nós já estamos salvos. Nós já estamos nele. E isso só é ensinado, irmãos, pela Escritura.
Era isso que o povo de Israel não conseguia compreender, não conseguia entender. É nisso que inúmeras e inúmeras igrejas têm falhado, têm se confundido. Quantas pessoas acreditam que por ter uma igreja grande, por ter pessoas que participam deste evento ou daquele evento, que essa igreja e que essas pessoas são salvas? Elas só são salvas, irmãos, se elas confiarem apenas em Jesus Cristo. Nunca em nada que elas fazem, nada. Nunca em nada que elas fazem. Apenas no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Apenas no que Ele fez na cruz por nós. É isso que eu e você precisamos pregar. É isso que Paulo disse que o povo de Israel precisava ouvir. E que todas as pessoas precisam ouvir, irmãos. Elas não precisam ouvir nada além disso. Todo o resto é só detalhe. Todo o resto é só detalhe. Só o Evangelho é que pode trazer salvação. Então eu queria só desafiar você a procurar conhecer mais a Deus. A procurar conhecer mais ao Senhor. A gastar um pouco mais de tempo orando a Deus, lendo a Escritura, falando sobre o Senhor, falando sobre Deus. Sabe, falando com outras pessoas sobre aquilo que Deus tem feito em sua vida. Eu não sei nem o que é, irmãos, mas às vezes você pergunta a alguém assim, e aí, como é que foi a semana? Foi legal? E tem pessoas que respondem de forma bem breve, né? Foi boa, tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. Tem pessoas que respondem de forma um pouco mais longa. Não, aconteceu isso na segunda, aconteceu aquilo, foi muito legal, isso deu certo, aquilo outro deu certo. Mas inúmeras vezes, na fala dessas pessoas, você não consegue perceber a atuação de Deus naquela semana. Não é que Deus não tenha feito nada. É que elas não notam isso. Entendem? Elas só notam que o investimento que elas queriam fazer deu certo. Aquele empreendimento que elas queriam realizar, deu tudo ok. Aquele outro que ela queria fazer, eu queria consertar o carro. Não, esse não deu certo. Eu queria fazer isso, não, esse não deu. Mas aquele deu. E não conseguem perceber a atuação de Deus em todas essas coisas. Deus está atuando, irmãos, na sua vida, na minha vida, em tudo aquilo que nós fazemos, em cada aspecto da nossa vida, no decorrer de toda a semana. Deus está fazendo isso constantemente. Então se volte para o Senhor, sabe, se volte mesmo, gaste tempo com Deus, gaste tempo aprendendo do Senhor, orando a Deus. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, inclusive, o que ele diz é: ore sem cessar. É o que ele diz, né? Ore o tempo todo. Esteja o tempo todo orando. Esteja o tempo todo buscando a Deus. Esteja o tempo todo falando com Deus. E enquanto nós fazemos isso, o Senhor muda o seu coração, muda o meu coração. Foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz, irmãos. Para nos dar uma vida realmente próspera diante dele. Sabe, uma vida de santidade, uma vida de comunhão. Foi para isso que ele morreu. Para termos comunhão com ele, nós não precisamos ser boas pessoas. Nós precisamos ser santos. Nós só precisamos ser salvos. Nós só precisamos conhecê-los. É isso que realmente conta. E foi por isso que ele morreu. Vamos orar ao Senhor e agradecer por sua palavra? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos lembra mais uma vez da relevância da pregação da Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, nos dê amor pela Tua palavra. O Senhor sabe, Deus, que alguns de nós têm um amor muito grande por notícias e gostam de saber, querem saber o que acontece no país, o que acontece no mundo, o que acontece em todo lugar. Quantos de nós, Senhor, assistimos vários telejornais no decorrer do dia, lemos tanto sobre notícia? O Senhor sabe, Deus, que muitos de nós somos muito dedicados à nossa profissão, e quanto mais aprendemos, mais queremos aprender uma técnica nova, um modo melhor de fazer. O Senhor sabe, Deus, quantos de nós gastamos, inclusive, tanto tempo aprendendo como cozinhar melhor. Quantos programas são assistidos? Quantas horas no YouTube aprendendo a fazer uma comida mais elaborada? Ó Deus, e
Quantos de nós não gastamos tempo com o Senhor? Nós aprendemos tudo. Aprendemos a cozinhar, aprendemos como desenvolver uma melhor técnica no nosso trabalho, mas não nos preocupamos em aprender do Senhor, em conhecer a Tua vontade. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia no nome de Jesus. Nos atrai para o Senhor, ajuda-nos, inclina o nosso coração para Ti, que nós desejemos cada vez mais conhecer ao Senhor, estar perto do Senhor, ouvir a Tua voz e ser edificados por Ti. Ajuda-nos, Deus, nós te oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.